Este é o Rune Cards, um jogo de cartas cooperativo. A versão final do jogo virá com a variação Império, que é um contra o outro, mas esta cópia que eu recebi para avaliação é só o modo Aventura, que é cooperativo. Rune Cards é para 1 a 4 jogadores, apesar de com um jogador apenas o jogo fica um pouco mais difícil, mas você só precisa de mínimas alterações para jogar sozinho. Os 4 personagens são Ladra, Feiticeira, Ranger e Paladino. Aqui são as cartas de personagens e abaixo eu tenho as cartas de habilidades únicas de cada um. Para essa demonstração, irei jogar com o Paladino. Eu escolhi o Paladino, essas são as 3 cartas de nível 1, 2 e 3. Com cada nível, algumas habilidades sobem. No caso do Paladino, o ataque dele só aumenta de nível no nível 3. Estas são as habilidades especiais do Paladino, exclusivas da classe. No nível 1, eu posso escolher 2. Além delas, tenho 3 cartas de velocidade, posso pegar até 3 de velocidade, até 3 de cura e até 3 de ataque. Você não precisa pegar as 3, pode pegar um mínimo de uma carta. Eu vou pegar o máximo, 3 de cada. Embaralhando essas cartas, você cria seu deck inicial. Deixo também à minha frente a carta de nível 1 do personagem e agora preparo a mesa de jogo. Para este playtest, recebi 2 aventuras. A aventura 2 é o Coração Negro e a aventura 1, a que eu vou jogar, chama-se Entre as Cinzas. São 3 cartas: a Conquista da Aventura, a Descrição da Aventura e o Covil. Nesta carta eu tenho a história da aventura, a motivação dos personagens. Na carta de Conquista, descreve uma condição que, se atingida, dá vantagens a enfrentar o vilão. Nesse caso, eu preciso conseguir 4 runas antes de encontrar o monstro em seu covil. E a carta de covil se ativa quando o vilão aparece. Nesse caso, o monstro é o Presa Rubra, que eu preciso localizar entre as cartas do pacote de monstros. Aqui, Dorvek Presa Rubra. Normalmente eu pegaria 4 cartas de monstro para cada herói, mas como eu estou jogando sozinho, eu vou pegar 8 cartas de monstro. Se você quiser um jogo mais rápido e mais difícil, você pega menos cartas por herói. Se quiser um jogo mais fácil, você pode pegar 7 cartas por herói, por exemplo. Mas isso também deixará o jogo mais longo. Os monstros que sobraram não entram no jogo. Agora eu pego os 3 últimos e embaralho Dorvek entre os 3 últimos. Coloco embaixo da pilha que forma os monstros dessa partida. Essas são as cartas de desafio. Usam-se todas. Ficam à esquerda dos monstros. Por fim, o deck de tesouros. Vão à direita dos monstros. Isso feito, hora de revelar os 4 primeiros monstros da mesa. Sempre haverá 4 monstros sobre o tapete de jogo. Rune Cards tem 3 fases distintas em cada turno para cada herói. Primeiro, a primeira coisa antes de começar é comprar um tesouro pro seu herói. Eu saí com o Anel do Raio de Fogo. Descarte 3 cartas para causar 2 de dano em um monstro alvo. Descrição: é dito que esses anéis são encantados pelos mais poderosos feiticeiros e forjados pela incandescência de suas mãos flamejantes. Você sempre começa o jogo sacando 3 cartas. No primeiro nível você pega 3, no segundo você pega 4 e no terceiro 5. Independente de quantas cartas você tem na mão, só pode usar 3 cartas por rodada. Eu saí com ponto de vida, saúde divina e destruir o mal. Destruir o mal me dá mais 3 em ataque e velocidade, e saúde divina me permite ignorar até 4 pontos de dano de um ataque dirigido a mim. Vou explicar um combate. Eu preciso escolher qual desses monstros eu vou atacar. Você não tem a opção de não atacar na sua vez. Eu decido atacar o... tem 2 lobisomens na mesa. São monstros meio difíceis, com 5 pontos de vida e resistência a dano a menos 5. Atualmente a minha velocidade é 4 e a dele é 5. Assim ele me dá dano primeiro. Se eu usar Destruir o Mal, eu ganho mais 3 no ataque, mas sem velocidade. Agora com 6 de velocidade contra os 5 dele, eu acerto antes dele me atacar. Se eu conseguir atacar primeiro e derrotar o monstro, ou seja, ter um ataque igual ou maior que os pontos de vida dele, eu derroto antes dele me dar dano. Mas o lobisomem tem resistência menos 5, ou seja, meu ataque é subtraído em 5 e eu estou apenas com o valor 4 de ataque. Eu não apenas não consigo matá-lo de uma vez, como também nem sequer dou dano algum. Então antes de atacar, eu vou usar o Anel do Raio de Fogo. Descarto minhas 3 cartas e dou 2 pontos de dano nele. Como esse efeito do tesouro acontece antes e fora do combate, eu dou 2 pontos de vida no lobisomem, ignorando a resistência a dano dele. Ele tem 5 pontos de vida, eu dei 2, então represento com essas contas de vidro que vieram com o playtest. Essas contas são disponíveis no financiamento coletivo do jogo a partir da contribuição de R$150, mas você pode encontrá-las em loja de decoração ou no Mercado Livre. Eu comprei centenas delas no Tokstok aqui em Ribeirão Preto.
Enfim, o lobisomem não vem pro meu cemitério, pois ainda tem 3 pontos de vida. Eu decido não combatê-lo, vou ao invés de atacar o Goblin. Minha velocidade é 3, a dele é 9, então ele me ataca primeiro, causando 1 de dano em mim. Eu ataco dando 1 de dano, ele tem 1 de vida. Ele vem aqui pra minha pilha de XP, chamada de cemitério também. Importante, quando o Goblin vai pro cemitério de algum jogador, o jogador saca 2 cartas a menos pra próxima rodada. É um monstro fácil, mas que finaliza dessa forma. Agora eu revelo um novo monstro para tomar o lugar vago pelo Goblin. Deve sempre haver 4 monstros na mesa. Este é o Escorpião, que dá 2 de dano quando for pro cemitério. Eu tenho 1 de XP com o Goblin. Quando eu acumular 2 de XP, eu posso comprar um tesouro. Se eu tiver 3 de XP, eu posso subir meu paladino de nível. Fazendo isso, eu posso escolher mais cartas para aumentar meu baralho. No nível 2, eu posso sacar até 4 cartas, apesar de continuar só podendo usar 3 por turno. Mas antes do combate, a primeira coisa que você deve fazer no começo do seu turno é sacar uma carta de desafio. Vou falar das cartas de desafio agora, que é algo que eu devia ter falado antes do combate. Existem 4 tipos diferentes de cartas de desafio. A maioria delas geram efeitos ruins, e só algumas realmente te ajudam. O primeiro tipo de carta de desafio é o cenário. Eu saquei aqui a Praga de Gafanhotos. Cenários são efeitos globais, ou seja, afetam todos os jogadores. Praga de Gafanhotos reduz a quantidade de cartas que eu posso usar por turno de 3 para 2. As cartas de cenário são substituídas quando outro jogador saca uma nova carta de cenário. Só pode haver um cenário em jogo por vez. Outro modo de se livrar de uma carta de cenário é os jogadores se livrando de um total de monstros que iguale ou seja maior que 6 de XP. Qualquer jogador pode contribuir para esse descarte. O segundo tipo de desafio é a maldição. Maldições afetam apenas seu personagem, não afetam outros personagens. Esta aqui é o Sussurro dos Mortos. No final da sua fase de compras, você deve descartar uma carta para cada carta de monstro em seu cemitério. Você pode sofrer 1 de dano para anular esse efeito neste turno. Mas você pode descartar uma runa também. O jogo se chama Rune Cards, porque a maioria dos tesouros são runas, as conquistas de cenário dependem de runas, ou tem algo a ver com runas, e você pode descartar runas para se livrar ou livrar um outro personagem de uma maldição. O terceiro tipo de desafio é a Armadilha. A carta é vermelha, tem esse sangue aqui embaixo. Também é um efeito pessoal, ou seja, só afeta quem sacar uma armadilha. Essa em particular é a armadilha de gelo. O efeito aqui, durante minha fase de compra, minha velocidade é reduzida para 1. Cartas de poder ainda podem aumentar esse índice normalmente. O último tipo de carta de desafio é a carta ilustrada por Chamas, o Pulso. Há vários tipos de pulso. Essa aqui que eu saquei é um pulso de vida. O efeito é comprar uma carta extra neste turno, que é bom, mas tem uma consequência, dependendo da carta que você comprar. Se eu sacar uma de velocidade, eu ganho 2 pontos de vida. Se for uma carta de ataque, eu levo 1 de dano. Se for uma carta de cura, eu sofro 2 de dano. E se for uma carta de poder, eu descarto 2 cartas. Ou seja, eu posso me beneficiar muito ou nem tanto. Vamos ver aqui, eu saquei uma carta de ataque, então eu sofro 1 de dano. Porém, como eu derrotei ou iria derrotar o Goblin no combate, que é logo depois de sacar a carta de desafio, eu posso ativar o poder exclusivo do Paladino, que é curar 1 ponto de vida de qualquer pessoa, inclusive de si. Logo, vou curar a mim mesmo 1 ponto de dano. E essas são as cartas de desafio. E esse é o jogo. Você começa sacando um desafio, escolhe um monstro para atacar, que se você não derrotar ou se você não ultrapassar a sua velocidade, ele te dá dano, mesmo se ele for derrotado. Quando você derrota um monstro, ele vem para sua pilha de XP, às vezes chamado cemitério, de onde você pode descartar para usar 2 de XP e comprar um tesouro, ou 3 de XP e subir de nível. Isso vai até você revelar o vilão do cenário. Normalmente um monstro já poderoso, a carta de Covil acrescenta poderes com certas condições para derrotar esse monstro. Derrotando o vilão, o jogo está ganho.